Olá, meninas! Então, eu vim aqui para contar um pouco da minha história para vocês, tá? Eu nunca fui gordinha, nunca, desde da minha infância, da minha adolescência, porém eu também nunca fui magrinha. Eu tinha, assim, um corpo, acredito eu que dentro do normal, porém, enfim, né? Sempre ali no meio termo. Na adolescência, a mesma coisa, nunca tive problema nenhum com isso, apesar de ter um histórico de má alimentação da vida toda. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu era criança e adolescente, né, principalmente na adolescência que eu lembro mais, eu tinha o hábito de comer bolacha e tomar leite com Toddy no café da manhã. Então, era um copo de leite com Toddy e um pacote de bolacha, praticamente, sabe? Porque eu lembro, assim, de eu acordar, sentar na frente da TV e ficar ali comendo e tomando aquele leite. Porém, também, eu nunca fui uma pessoa com nenhuma restrição alimentar. Eu nunca fui assim de não gosto. Eu comia de tudo, mas não tinha o hábito de colocar saladas, legumes, tanta fruta no meu dia a dia, apesar de eu sempre comer de tudo. E na adolescência eu tinha um trabalho bem ativo, então assim, eu sempre andei bastante, então nunca tive nenhuma dificuldade também com relação a isso. Quando eu cheguei na vida adulta, casei com 58 quilos, então assim, eu era super magra nessa fase, né? Mas tem uma coisa para contar para vocês. Na verdade, meu peso normal nessa época era 62 quilos e eu me achava acima do peso. Olha que coisa louca, né? E aí eu tomei na época um remédio para emagrecer. É um remédio fantástico, nem vou contar o nome para vocês aqui. E em 15 dias eu fui dos 62 para os 58 quilos. Assim, foi maravilhoso, né? Casei com 58 quilos, me sentindo ótima. Porém, assim que eu casei, logo eu recuperei o peso. Então, esses 4 quilos que eu perdi em 15 dias, eu logo recuperei. Logo mesmo, foi muito rápido. E aí, o meu peso disparou. E até hoje, eu associo ao aumento de peso que eu tive na época com o remédio que eu utilizei para emagrecer. Aí eu fui para 66 quilos, logo em seguida, né? Mas ainda assim, não era nada de absurdo, né? Tava dentro do normal para mim, tal. E aí, anos depois, eu ganhei um pouquinho mais de peso, fiquei ali com 68, engravidei da minha primeira filha, engordei muito na gravidez, fui para 90 quilos. E aí, quando ela nasceu, passou ali o período, tal, fiquei com 74 quilos. Então, não achava que era muito, mas assim, já era algo que incomodava um pouco, né? E nessa época eu tive eu cresci muito na empresa que eu trabalhava e aí eu mudei de cargo, comecei a ter mais responsabilidades, né? Eu era gerente do departamento comercial e eu não tinha muito limite com horários. Então, assim, se eu precisasse ficar na empresa até às 7, 8, 10 da noite, acontecia de eu ficar, e eu ficava. E aí eu não tinha rotina, eu almoçava fora todos os dias, pegava café da manhã na rua quase todos os dias, jantar, porque eu chegava super tarde em casa, então eu passava, pegava o Marmitex, sempre, assim, de coisas gostosas, porque eu estava bem também financeiramente, então eu podia comer o que eu queria. E aí eu engordei muito, mas ainda assim era algo que não me incomodava. Eu sempre fui muito vaidosa, eu acho que eu me arrumava bem, sabe? E eu não estava enxergando que eu estava aumentando tanto o peso assim. E aí também, em decorrência disso, acho que de vários outros problemas que eu tive, né? De decepções, de não estar feliz mesmo, principalmente ligado ao trabalho, eu comecei a desenvolver crises de ansiedade. E é aquela coisa automática. Quando a gente está ansioso, a gente sempre associa a comida, né? E aí passei a comer muito mais. Como eu falei, além da questão do hábito, né? Da correria, da rotina que eu já tinha, de sempre comer fora, eu comecei a querer comer mais e mais, tá? Então, assim, eu sempre
almoçava em restaurante, sempre tomava um refrigerante, ou tomava um suco, mas ainda assim, né? E sobremesa, chocolatinho, um docinho, uma bolachinha e aquelas coisas, né? Que ainda assim eu não tinha consciência do quanto aquilo era errado, estava me atrapalhando. Eu comia, comia, comia. E aí eu tive crise de pânico. Houve uma semana que eu fui parar no pronto-socorro 2 vezes no mesmo dia e 7 vezes na mesma semana. E eu passava mal, eu sentia um sufocamento, eu sentia um mal-estar, uma sensação de que eu ia perder a consciência, que eu ia desmaiar. E aí sempre alguém me socorria. E aí depois de 7 vezes no pronto atendimento, o médico me falou assim: olha, procura um psicólogo ou um psiquiatra, o seu problema é emocional. E eu ainda assim resisti. Nessa época eu comia, eu tinha um hábito, sempre passava uma moça, nunca me esqueço, ela passava vendendo bolo de pote lá na empresa que eu trabalhava, e eu fazia as contas, então eu vou comprar 5 ou 6 para eu comer ao longo da semana, e tiveram momentos de eu comer os 5 ou 6 no mesmo dia, né? Então assim, foi algo que foi acontecendo de uma forma que eu não percebia, mas eu comia muito, muito mesmo, eu não tinha limite para isso. Porém, as crises foram se tornando cada vez mais frequentes, assim, e só quem passa mesmo por crise de ansiedade, por síndrome do pânico, sabe o quanto isso mexe com a gente, né? Porque é dolorido, eu sentia, como eu falei, muita falta de ar, muito sufocamento, essa sensação de perda de consciência, né? Era assim, foram momentos horríveis. E aí foi onde eu resolvi de fato procurar ajuda, procurei um médico e aí comecei a tomar remédio para controlar isso, né? Comecei a tomar antidepressivo. O antidepressivo, ele é um remédio que, puxa vida, eu sou muito suspeita para falar, porque ele é um remédio para tratar tais sintomas, porém ele tem muito efeito colateral. E eu sentia assim um mal-estar muito grande com os antidepressivos também. Por mais que diminuiu esses sintomas que eu vinha sentindo, né? Eu comecei a sentir os efeitos colaterais do remédio, o que não era bom também, era muito ruim, como boca seca. Eu nem lembro assim exatamente agora, mas o que mais me incomodava era isso. Eu não estava dormindo bem também, e aí começou a me dar muito desânimo, e foram assim, ele tratava uma coisa, porém ele afetava outras, e não era bom, né? Não era legal. E eu ainda assim, tomando tanto o antidepressivo como, vocês já devem ter escutado falar, que era Rivotril, que eu colocava sublingual no momento que vinha a crise, né? Então eu fiquei refém desses remédios por um período. E o pior é que eu ainda assim, tomando os remédios, eu sentia, além dos efeitos colaterais, eu ainda sentia muito mal-estar, muita vontade de ficar sozinha, de ficar deitada, porque a síndrome do pânico é um quadro depressivo, né? Então assim, foi muito ruim. E o meu trabalho, eu estava num ambiente, assim, num momento da vida que eu não era feliz lá por diversos motivos. E aí eu tomei a decisão de me desligar da empresa. Eu pedi demissão na época e saí da empresa. E aí tem um detalhe, né? Eu estava grávida, eles me demitiram, eu pedi, fiz um acordo, eles me demitiram. Uma semana depois eu descobri que eu estava grávida. Mas ainda assim, eu optei por não voltar, por não voltar a trabalhar, porque eu sentia que aquele ambiente não me fazia bem. E aí, segui grávida, desempregada, porém cheia de novos planos, porque eu achava que era uma mudança na minha vida que eu precisava para corrigir muitas coisas, né? E aí a Rafa nasceu, minha segunda filha. Com 3 meses de vida dela, eu tive um episódio assim que eu me olhava e eu me via
desanimada, mal arrumada, muito acima do peso, com muita gordura localizada, assim, de uma forma que me incomodava muito, né? Uma sensação muito ruim. Foi onde eu decidi, naquele dia, que eu precisava mudar alguma coisa em mim. E aí eu fui para academia. Não, minto. Antes de eu ir para academia, eu comecei a fazer caminhada. E a Rafa, ela tinha 2 para 3 meses, né? Ela ficava com a minha mãe. E eu ficava andando assim, só na frente da casa da minha mãe. Ah, chorou, não chorou? E continuava. Comecei assim. E aí eu senti a necessidade de começar a academia. E aí fui pra academia. Aí vocês já devem ter visto, né? Nas redes sociais eu coloco às vezes uma foto. Eu não tinha o hábito de tirar muita foto naquela época. Acho que quando a gente não tá com a autoestima legal, a gente não tira foto, né? Eu gostaria de ter tirado fotos legais, assim, pra ter um antes e depois pra mostrar, mas enfim. E aí eu ia com a Rafa pequenininha no bebê conforto, dava mamar pra ela, fazia ela dormir, colocava ela lá no cantinho e fazia os exercícios, né? Ela acordava, pegava, acalmava, o pessoal ajudava, algumas pessoas seguravam ela no colo, assim, foi uma fase muito legal. E foi onde eu comecei, né? Comecei do jeito que deu, com as condições que eu tinha no momento, e nunca mais eu parei, né? E aí, claro, conforme ela foi crescendo, eu comecei a mudar as estratégias, né? Ela ficava com o meu marido de manhã, eu ia às 6 horas da manhã, porque era o horário que ele ainda não tinha saído para trabalhar, ela estava dormindo, eu ia, fazia o exercício e voltava para 7 horas estar aqui com ela. Então, assim, eu sempre digo que não foram momentos fáceis, mas o que prevaleceu foi a disciplina. E aí eu me apaixonei mais pela culinária, né? Comecei a sentir vontade de cozinhar, de elaborar novos pratos. Antigamente eu fazia muito melhor, até muito mais receita do que eu faço hoje. Hoje eu tô muito básica, né? Mas naquela época eu comecei a criar, a fazer, por exemplo, panqueca, bolo de micro-ondas. Comecei a fazer várias coisas assim que me desse prazer ao comer, porém que fosse mais saudável, né? E foi onde eu comecei a ver o resultado acontecendo, né? Um mês foi um pouquinho de resultado, mas foi. Com o passar do tempo, começaram a ser mais expressivos, né? Mas eu demorei 1 ano, assim, para ter uma mudança bem legal, sabe? E a mudança lá acontece, mas o que eu percebo hoje é que muitas pessoas acabam desistindo antes de ver o resultado, né? Porque é difícil, não é fácil e nunca vai ser fácil. Até hoje, para mim, 5 anos depois, ainda é difícil. É difícil você resistir às coisas gostosas que aparecem pela sua frente. É difícil acordar de manhã, levantar da cama quentinha, ainda mais nesses dias que estão mais frio, né? É difícil, às vezes, a gente deixar o sofá, um filminho à tarde, né? Depois de tanto trabalho, de tantas responsabilidades que a gente tem ao longo do dia, é difícil você trocar tudo isso por estar lá 1 hora e meia na academia. E eu concordo que é muito difícil, sabe? Às vezes eu me viro nos 30 mesmo, sabe? Para deixar a comida pronta. Às vezes eu faço comida já pensando em alguns dias para eu ter mais tempo nos outros dias para conseguir ir para academia, para conseguir fazer tudo que eu quero fazer, né? Porém, existe um dizer aí que não é meu, mas que eu gosto muito, né? Que a gente tem que escolher o nosso difícil, porque fazer tudo isso é difícil, mas estar doente também é difícil. E eu não falo somente das doenças que a gente desenvolve por questões de má alimentação, por exemplo, né? Mas também tem as doenças psicológicas, né? Que no meu caso foi muito mais. Os meus exames de sangue sempre estiveram ok. Antes, agora, graças a Deus, está tudo ok. Porém, eu desenvolvi uma doença que provavelmente
eu só me curei quando eu mudei o meu estilo de vida, né? E detalhe, eu fiz algo que eu não posso recomendar aqui, mas assim, funcionou para mim, eu abandonei o tratamento por conta própria, tá? Não se faz isso e eu sei. Antidepressivo, existe uma fase de desmame, né? Que você nunca deixa de tomar o remédio de um dia para o outro. Eu deixei. E graças a Deus eu não tive nenhum problema. Eu só melhorei de lá para cá, né? Não foi certo, mas funcionou, deu certo para mim. Por quê? Eu deixei o antidepressivo e mudei a minha vida no mesmo momento, tá? Hoje eu poderia estar aqui insatisfeita, sem autoestima e ainda tomando remédios de repente, né? E eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu tive uma grande mudança na minha vida. Hoje eu sei, eu tenho total consciência de que tudo que eu passei era para eu me tornar quem eu me tornei hoje e para que eu pudesse, com a minha experiência acima de tudo, porque eu vou te falar uma coisa, a gente estuda, teoria existe aí de monte, né? Estudei nutrição, estudo nutrição, né? Estudo muito, assim, sempre estou em busca de conhecimentos e isso é diário, mas nenhum conhecimento foi tão claro para mim como tudo que eu vivi na prática. E o que eu posso dizer como experiência é que a mudança vale a pena, tá? Permitam-se mudar, permitam-se amar. Você é a pessoa mais importante da sua vida, né? E existe uma frase que eu vi também esses dias e que me impactou muito, e eu gostaria de dividir com vocês. Principalmente vocês, mulheres, mães, né? Quem não for mãe ainda um dia, com certeza vai saber do que eu tô falando, mas nós que somos mães, nós sempre falamos assim: eu morreria pelos meus filhos. Vocês devem concordar comigo. Mas você viveria melhor pelos seus filhos? E o que é viver melhor? Você se cuidaria mais? Você cuidará, né? Ou se cuidaria ou cuidará, né? Você cuidará melhor da sua saúde pelos seus filhos? Porque se a gente não se cuidar agora, a doença ela vem, né? E todas. Sangue, obesidade, psicológica, né? Então, assim, se amem mais, se cuidem mais por você e pelos seus, tá bom? Um grande beijo para você e conte comigo para buscar a sua mudança.